Olá, começamos mais um Rota 9503. Estamos na Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas relacionadas à área de trânsito. Venha fazer parte do nosso time. Já estão conosco Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Trânsito e Educação, Cavalcante Seguros. Venha fazer parte do nosso time sendo um patrocinador. Rota 9503, o programa que conhecemos a legislação de trânsito. Estamos, a cada programa, conhecendo um pedacinho do Código de Trânsito Brasileiro e as suas relações com o conjunto de normas que rege este ambiente coletivo. Hoje vamos conhecer, no artigo 22, a competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal no âmbito da sua circunscrição. Primeiro, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das suas atribuições. Realizar e fiscalizar e ainda controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores. E ainda expedir e cassar, se for o caso, a licença de aprendizagem veicular, ou a permissão para dirigir, ou ainda a Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. Também compete aos órgãos ou entidades executivos estaduais vistoriar e inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar os veículos com a expedição do certificado de registro de veículo e do certificado de licença anual, mediante delegação também do órgão máximo executivo nacional. Também compete aos órgãos estaduais de trânsito estabelecer, em conjunto com as polícias militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo no trânsito. Também executar a fiscalização de trânsito, autuando e aplicando as medidas administrativas cabíveis para as infrações previstas no CTB, exceto aquelas que têm competência exclusiva dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios. Também cabe ao órgão executivo estadual aplicar as penalidades por infrações previstas no Código de Trânsito, exceto aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades de trânsito dos municípios. Também cabe aos órgãos estaduais arrecadar os valores provenientes de estada e remoção de veículos ou objetos e comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Eles também devem coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e as suas causas. Também devem credenciar os órgãos ou entidades que executam atividades previstas na legislação de trânsito, seguindo sempre a normativa do CONTRAN. Eles devem implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Também promover e participar de projetos e programas de educação e segurança no trânsito, conforme as orientações do CONTRAN. Eles também devem se integrar a outros órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito,
para fins de arrecadação e compensação de multas impostas dentro da área da sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação. Eles também devem fornecer aos órgãos e entidades executivos de trânsito e aos órgãos executivos rodoviários municipais os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas na área de sua competência. Os órgãos estaduais também devem fiscalizar o nível de emissão de poluentes e de ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, conforme a orientação da legislação e do Conselho Nacional de Trânsito. Eles também devem articular-se com todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, com a coordenação do CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Eles também devem criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito que têm o destino, a função, a finalidade de educar crianças, adolescentes, jovens e adultos por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Então, essas competências devem ser aplicadas pelos órgãos estaduais de trânsito e, com relação ao processo de suspensão, eles devem exercer quando o condutor atingir o limite de pontos no prontuário, aqueles previstos lá no artigo 261 das penalidades previstos no CTB. Ou quando a infração prevê a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e que a autuação tenha sido feita pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. Também aos órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal compete a execução e a fiscalização de trânsito, autuando e aplicando as medidas administrativas e penalidades previstas no CTB. No artigo 23, nós temos a competência das polícias militares dos estados e do Distrito Federal, que é executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado como agente do órgão ou entidade executivo de trânsito ou executivo rodoviário, concomitantemente com os demais agentes credenciados. O artigo 24 traz a competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios. Dentro da sua circunscrição, eles também devem cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, promovendo o desenvolvimento temporário ou definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Os órgãos municipais também devem implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os sinistros de trânsito e as suas causas. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo. Os órgãos municipais também devem executar
a fiscalização de trânsito nas vias terrestres, nas edificações de uso público, nas edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e de multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no CTB, exceto aquelas de competência privativa de outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E eles devem notificar os infratores e arrecadar as multas que venham a aplicar. Os órgãos municipais também devem fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95 do CTB, aquela relacionada com a execução de obras no espaço viário, aplicando as penalidades e arrecadando as multas quando houver autuação. Eles também devem implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias, arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e de objetos, e escolta de veículos com cargas superdimensionadas ou cargas perigosas. Eles devem também credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar as medidas de segurança relativa aos serviços de remoção de veículos, de escolta e transporte de carga indivisível. Os órgãos municipais também devem integrar-se aos outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, visando a unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação. Eles também devem implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança no trânsito, planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes causada pelos veículos com movimentação a partir da combustão interna, então da queima de combustível. Os órgãos municipais também devem registrar e licenciar, dentro do previsto pela legislação, os veículos de tração e propulsão humana, de tração animal, fiscalizando, autuando e aplicando as penalidades e arrecadando as multas que venham a ser aplicadas em decorrência de infrações cometidas por esses veículos. Os órgãos municipais também devem conceder a autorização para a condução de veículos de propulsão humana e de tração animal. Eles também devem se articular com os outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito do Estado, seguindo a coordenação do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Também devem fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores e pela sua carga. Então, aqui também muita relação com o veículo de combustão interna. Eles devem vistoriar os veículos que necessitem de autorização especial e estabelecer os requisitos técnicos para a movimentação desses veículos. Exemplo, veículos que fazem transporte escolar municipal, veículos vans escolares, veículos micro-ônibus que fazem transporte coletivo empresarial, transporte de funcionários, colaboradores de empresas. Então, compete ao órgão municipal vistoriar esses veículos. Também aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando previsto de forma específica pela legislação para a infração cometida, e eles também devem comunicar a aplicação da penalidade
ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Os órgãos municipais também devem criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, com aulas teóricas e práticas relacionando com legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Essas competências ao órgão ou entidade municipal são exercidas no Distrito Federal pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do distrito. Para exercer essas competências, os municípios devem integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito por meio do órgão ou entidade executivo de trânsito ou diretamente por meio da Prefeitura Municipal. Os exercícios das atribuições previstas no artigo 24 do CTB, no âmbito das edificações privadas de uso coletivo, somente são aplicadas para infrações cometidas no uso de vagas reservadas em estacionamentos. Olha que importante essa redação feita aqui pela Lei 14.599, no parágrafo 3º do artigo 24 do CTB. Então, dentro das edificações privadas de uso coletivo, o órgão municipal de trânsito pode autuar, pode fiscalizar as vagas reservadas nos estacionamentos. Então, também temos a competência privativamente aos órgãos e entidades executivos municipais, dentro da sua circunscrição, a fiscalização, a autuação e a aplicação de medidas e penalidades previstas no CTB. Temos no artigo 24A, que foi incluído pela Lei 14.599 de 2023 ao CTB, a competência concorrentemente aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios de executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, sempre observando as competências de cada órgão prevista no CTB. E essas competências podem ser delegadas por meio de convênio. O artigo 25 estabelece como é feito este convênio, delegando as atividades previstas no CTB com o objetivo de maior eficiência e segurança para os usuários da via. Então, no parágrafo 1º do artigo 25, nós temos que os órgãos e entidades de trânsito podem prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante o prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos. E quando não houver órgão ou entidade executivo de trânsito no município, o convênio pode ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com o órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitido, inclusive, o consórcio com outro ente federativo, com outra unidade da federação. No artigo 25A, nós temos a competência dos agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, esses, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remeter este auto
ao órgão competente nos casos em que a infração seja cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade e comprometendo objetivamente os serviços ou colocando em risco a incolumidade das pessoas ou do patrimônio dessas casas legislativas. Para autuar na fiscalização de trânsito, esses agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal devem receber treinamento específico para o exercício dessas atividades, seguindo sempre a previsão e a regulamentação do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Aqui nós encerramos as competências dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Vejam quantos nós temos integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, órgãos normativos, órgãos executivos, cada um com a sua competência prevista dentro do Código de Trânsito Brasileiro, no capítulo 2º. Rota 9503 é o nosso programa de legislação de trânsito. Estamos na Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionadas com a área trânsito. Venha fazer parte do nosso grupo. Seja um patrocinador da Rádio em Trânsito. Já contamos com Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Trânsito e Educação e Cavalcante Seguros. Venha conosco fazer parte deste time. Rota 9503, o nosso espaço de legislação no trânsito.